O que faz você feliz? Com essa pergunta, a Fundação Getúlio Vargas, em parceria com o Instituto Gallup, ouviu milhares e milhares de pessoas em vários países do mundo e o Brasil, mais uma vez, sagra-se campeão em felicidade e expectativa de felicidade. Isso mesmo, o Brasil é tetra também neste sentimento. E no Ceará, como é que andam as coisas? O IPES, o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, tem feito um mapeamento para definir o perfil social dos cearenses e, no último mês, fez publicar pelo menos 3 relatórios onde mostra a cor, as raças, o nível de educação, o nível de salário e outras conquistas desta população. Como estamos, enquanto cearenses, dentro desse contexto em relação ao Nordeste e ao Brasil? Você se autodeclara preto, branco, amarelo? Qual é a sua raça mesmo aqui no Ceará? Para discutirmos estas e outras questões, as várias vertentes do perfil social do cearense, nós estamos iniciando mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. E claro, para nos ajudar a entender e a conhecer este perfil, as mudanças, estamos envelhecendo, qual é o nível de fecundidade dos cearenses, aumentou, diminuiu? Nós temos hoje como convidado a participação do professor Dr. Flávio Ataliba, presidente do IPES, e que vem aqui para nos ajudar a entender essas questões desse novo perfil social do cearense. Para debater com o professor Flávio Ataliba, nós temos as participações do também professor doutor Rui Martinho Rodrigues, historiador, e que nos ajuda semanalmente a refletirmos sobre os assuntos que colocamos aqui em pauta, e o também professor doutor na área do direito, o professor Roberto Martins Rodrigues. Eu sou Arnaldo Santos. Peço a você, assinante, apenas 1 minuto para um rápido intervalo e já voltamos. Estamos de volta com o primeiro bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Se você assinante ligou agora, o programa recebe hoje como convidado o professor Flávio Ataliba, presidente do IPES, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará. E para debater com o professor Flávio Ataliba, nós temos as participações dos professores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. Eu quero, obviamente, ainda aqui com atraso, mas mencionar, na semana que passou, exatamente na quinta-feira, 8 de março, quando gravávamos este programa, comemorávamos no Brasil o Dia Internacional da Mulher. E muito festejado, com todos os méritos e todas as honras que as mulheres nos merecem. Nesse instante, eu queria apenas fazer um registro do nosso grau de atraso enquanto sociedade ainda. A presidenta Dilma foi ao Congresso Nacional para comemorar o Dia Internacional da Mulher. E naquele ato, sancionou a lei que prevê a isonomia salarial de gênero, vamos chamar assim, entre homens e mulheres, exercendo as mesmas funções. Isso, para mim, é uma declaração pública do nosso atraso cultural. Porque, pleno século XXI, passada a primeira década, é que nós estamos sancionando uma lei para se fazer cumprir aquilo que seria o direito costumeiro, com a devida vênia aqui dos meus doutos, professores do direito aqui. Não, precisa ter uma lei para que se possa, então, reconhecer e pagar. Bom, professor Flávio Ataliba, eu queria colocar a seguinte pergunta. Qual é o perfil social do cearense hoje? O senhor e sua equipe têm se dedicado lá no IPES, nos últimos meses, a fazer o que eu chamei de mapeamento desse perfil social, abordando os vários aspectos: migração, raça, nível de educação, salarial, fecundidade, nível de divórcio, de casamento,
que foi o último relatório publicado na semana que passou. Estamos mudando, houve até o Jornal O Povo publicou uma manchete em sua primeira página na semana que passou, a propósito desse seu estudo, dizendo que o Ceará foi o estado onde mais caiu, quer dizer, o nível de fecundidade das mulheres. Ou seja, um pouco mais de 2 filhos para cada mulher na sua idade fértil, o que antes era bem mais. Estamos mudando em quais aspectos e por quê? Bom, o documento que nós elaboramos, os últimos 3 documentos, eles procuram realmente ter um foco bastante ligado a questões sociais, né? E por que é importante você entender os movimentos sociais da população? Porque certamente o IPES, como Instituto de Pesquisa e Estratégia de Ações do Estado, ele precisa entender como essa população ela vem se comportando em termos de suas mudanças nos mais diversos aspectos, como você mesmo colocou, para a partir daí as ações públicas possam ser melhor direcionadas e atender às necessidades dessa população que vem alterando. Então, a gente pode conversar aqui durante o programa porque as análises levantadas, elas direcionam para vários aspectos. O aspecto principal da cor, a raça, né? E essa informação é uma informação autodeclarada. Então, o pesquisador do IBGE, ele não diz qual seria e qual é a sua cor. Ele pergunta a você como você se autodeclara, né? Isso faz bastante diferença porque a resposta do entrevistado, ou a autorresposta, ela é sujeita a diversas outras influências. Se me permite só uma Pois não. pequena indagação. Nessa autodeclaração, não entra um elemento de preconceito da própria pessoa? Exatamente. Porque, geralmente, as pessoas não querem dizer... Eu raramente ouço de um negro ou de uma negra que eu sou negro. Eu sou um moreno, um pouco escuro e tal, mas sou moreno. Geralmente eu ouço isso. Nesse aspecto, as informações... Não, você não é moreno, você é negro. E digo, graças a Deus, aí ele fica mais satisfeito. O cearense, mais de 60%, se autodeclara pardo, né? Pardo, ele é uma combinação mas branco... ele nem diz pardo, diz que é um nome... Não, pardo é um nome oficial... Não, eu sei que é o nome oficial, mas ele diz assim, ele se declara pardo. Ele coloca as opções e aí ele escolhe uma das opções. E o IPES traduz. Não, a pesquisa do IPES foi baseada no levantamento do censo do IBGE em 2010. Ah, sim. E essas informações estão sendo trabalhadas e estão sendo tratadas. Então, um aspecto importante desse perfil social é a questão da raça. E aí, como mesmo você colocou, se declara pardo 61% da 61,88%. Na verdade, quase 62%. Negro, né? É origem negra, né? Pelo menos. Não se fala negro, se fala preto. No IBGE pergunta a cor preta, né? A cor preta é 4, alguma coisa, 86. Deixa eu dar aqui os números. Os brancos são 85,39%. Quer dizer, aqui na educação. O branco, 33%. Né? Os pretos, 4,86%. Os amarelos são um pouco de 1%, 1, alguma coisa. 61% pardo e também um número residual de indígenas. O que significa que a maioria é preta, é negro. Não, a maioria é pardo. Sim, mas eu traduzindo a palavra pardo... Não, pardo, a pergunta preto é a cor pura. É taxativa. Né? Taxativa, né? O ranking do Ceará é o seguinte, 32% quer dizer, se declaram brancos. Exatamente. Né? 4,6% se declaram pretos. 1,25% amarelo. Saiu principalmente de origem asiática. Pois é. Os pardos são 61,88%. Quase 62% e indígenas. E os indígenas 0,23%. Eu acho que só tem 2 dados aí que não são muito fiéis por força do viés de quem se declara. Né? Eu acho que o dado branco está superestimado. Nós não temos 33% de brancos no Ceará. Né? E eu acho que em canto nenhum do Brasil.
Agora, A menos que nós aqui nos declarássemos branco. Pois Eu, é. você e nós não somos. e por causa disso, o dado pardo está subestimado. Exatamente. Né? É. Seríamos mais pardos se os pseudo-brancos se reconhecessem como pardos. Né? Agora, eu acho essa classificação melhor. Eu acho que as coisas estão melhorando, porque essa ideia de que o não branco é preto é uma ideia preconceituosa. Né? É. Quer dizer, se o sujeito não é branco porque é mestiço, ele também não é preto pelo mesmo motivo. Claro. Né? Então é pardo. É. E o nosso pardo aqui tem uma miscigenação muito maior com o índio. Porque nós não tivemos tanto escravismo, né? Não tínhamos plantation, não tínhamos monocultura açucareira, nem cafeeira expressiva. E nem mineração também, em proporções expressivas, que era a atividade econômica que contratava mais escravos. E o que tínhamos muito aqui era aldeamento de indígenas. Messejana, Parangaba, que chamava-se Porangaba, Messejana chamava-se Palpina, Caucaia, que chamava-se Souri, e esses outros nomes do interior todo, Quixeré, Apuiarés, Cariús, Indicando nome Ipu. de... eram aldeamentos indígenas. Ipu, Tudo isso era aldeamento indígena. Então, e a nossa cara mesmo é cara de índio, né? E a grande, quando você analisa, por exemplo, dentro da cor ou a raça, os mais alfabetizados, os que se dizem branco, é a grande proporção. Né? Se considerar as pessoas acima de 5 anos que se consideram alfabetizadas. A educação do cearense por cor e raça, quer dizer, os brancos são 85,39%, né? Que é quer dizer, a grande predominância, no caso aqui, do nível de alfabetização. Os amarelos são 81,39%, os pardos 79,84%, os indígenas 77% e os pretos 72%. São os pretos que aparecem. Estou estranhando aí a palavra raça, né? Porque, de fato, os biólogos já concluíram que na espécie, o Homo sapiens não tem divisões de raças, né? Esse conceito de raça é um conceito antropológico que até a primeira metade do século XX. Hoje, raça aí deve estar entre aspas, né? Raça no sentido de facilitar ou de alguma forma, né? A comunicação do pesquisador, do recenseador. Agora, esse dado sobre os brancos terem mais escolaridade, ele dá lugar a duas interpretações. Pode-se dizer que a falta de mobilidade social manteve a elite dos senhores da colônia, que eram mais claros, nas posições socialmente mais favorecidas e, por isso, eles ainda hoje têm mais escolaridade. Mas isso contraria um outro dado, que é a mobilidade social no Brasil. Tem aquele livro do José Pastore, da USP, publicado em 2000, que mostra uma mobilidade social imensa no Brasil. Igual aos países, 4 ou 5 países que têm mais mobilidade social no mundo. Então, eu penso que isso tem outro viés. E que as pessoas que têm uma condição social melhor tendam a se declarar brancas. Porque branco aí não é mais um fenótipo. Branco aí é uma posição social. É um status. O Henry Koster, no livro Viagens ao Nordeste do Brasil, em 1810, ele conta que era proibido nos estatutos do então Reino Unido, Brasil e Portugal, né, 1810, era proibido ao não branco ser capitão da Guarda Nacional, da Guarda Nacional, da milícia, não me lembro agora qual era o tipo de força, né? E um pardo foi nomeado capitão. Aí alguém que tinha pretensões ao mesmo posto disse, mas ele não pode porque ele não é branco. Aí alguém disse, mas ele agora é. Não era branco, mas quando foi nomeado capitão virou branco. Agora, a outra informação relacionada a residentes naturais ou não naturais no local de origem, no caso do estado ou município, diz que o seguinte, segundo os dados do censo, né, que o IPES computou, no estado do Ceará, apenas dos residentes, por volta de 4% são não naturais do Ceará. Então, ou seja, essa ideia de mobilidade social, ou que possa mobilidade entre os estados ou entre regiões, ela hoje não é tão forte. Não, mas isso aí é mobilidade geográfica. Estou me referindo à mobilidade social vertical, entre estratos. As pessoas que transitam entre camadas de renda,
que não tem nenhuma relação, ou pelo menos essa pesquisa não expressa, pode ter Não, relação. não expressa. Agora, né? ela expressa em parte Com a porque o mobilidade rendimento geográfica. médio do preto é a metade do branco, que se diz Sim, branco. mas aí Então é isso preciso mostra ver- que, de certa forma, você tem uma dificuldade. Mas aí é realmente. preciso ver se realmente é uma diferença de fenótipo ou é o fato de que quem tem a renda maior se sente seguro para se declarar branco. Porque também tem esse aspecto. O indivíduo que se sente inferiorizado, ele se sente tímido de dizer que é branco. O indivíduo que já ascendeu socialmente, se acha que no direito de agora ser branco. Né? Até agora- porque o fenótipo mesmo, para caracterizar fenótipo, seria preciso tantos dados que seria impossível. Quantas voltas tem que ter em 5 centímetros de cabelo? Não tem quem possa contar um negócio desse, né? Ou quantos centímetros tem que ter a base nasal? Isso ninguém mede um negócio desse. Então, fica mesmo nesse jogo de autodeclaração, que é muito influenciada por fatores culturais e sociais. Exatamente. Entra o que o professor Roberto acabou de dizer, e isso é muito claro, a questão do autopreconceito. Né? Eu me autodeclaro pertencente a uma raça, vamos chamar aqui, porque Intermediária. é do que nós estamos falando, né? Sem, entretanto, pertencer efetivamente a esta raça, se assim considerarmos sob o ponto de vista, quer dizer, do que a antropologia, por exemplo, está a definir. Né? Eu estou muito mais me autodeclarando pelo status, pela posição que ocupo. Bom, mas aí são desvios que o Naturais, pesquisador, naturais do são pesquisador não tem inevitáveis. como ter controle. Porque como é que seria o contrário, né? É. Imagine como seria É inevitável. o recenseador chegar e Não, aí definir. teria outros desvios. Teria outros desvios. Então é saber qual você está minimizando o menos mal, o né? menos mal. Cabe né? ao intérprete ponderar. Bom, Poderá. eu vou fazer um intervalo, professor Tadeu, mas eu queria deixar no ar aqui um aspecto que eu considero importante para quando nós voltarmos a gente discutir. É ainda a questão da fecundidade, né? A E o alto nupcialidade. índice de divórcios no Brasil, não obstante o maior índice de pessoas que se autodeclaram católicas, que professam a fé católica apostólica, que aí pode ser interpretado pelos sociólogos como uma certa contradição. Entretanto, sob o ponto de vista da sociologia, é bom não esquecer um detalhe, há um fenômeno novo, que são as chamadas famílias compostas, hoje assim definidas, que agregam muito bem, incorporam hoje esse novo padrão, quer dizer, de relação, né, conjugal, digamos assim. Eu volto em um minuto, um instante só, e a gente vai discutir esse aspecto. A diminuição da fecundidade e, consequentemente, os reflexos disso no envelhecimento da nossa população cearense, né, e essa questão dos casamentos. Um instante só. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Visão Política pela FGF TV, canal Universitário 14 da NET, Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje com as participações do nosso convidado, o professor Flávio Ataliba, presidente do Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, e debatendo com o professor Flávio Ataliba, os professores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martínio Rodrigues. E eu deixei no ar, quando encerrei o primeiro bloco, a questão da migração. Historicamente, nós sempre tivemos aqui na pauta da discussão, menos na academia, mais na imprensa, por razões econômicas e tudo, a questão da migração. Porque como estamos sujeitos às intempéries climáticas, isso sempre, quer dizer, empurrou um contingente muito grande de pessoas oriundos do município para as chamadas grandes cidades. Quer dizer, você tem uma migração direta para Fortaleza, você tem também uma migração das áreas urbanas, das áreas rurais para as áreas urbanas dos centros maiores e tal. E isto que sempre ocasionou um reflexo direto em desequilíbrios,
quer dizer, econômicos e de qualidade de vida muito sérios, né? Basta ver o processo de favelização que Fortaleza vivenciou e que se vivencia hoje no Brasil ainda, mas hoje bem menos, porque antes concorria não só às intempéries climáticas, mas concorria também a questão do acesso à escola, do acesso ao emprego, né? Isso já foi, de certa forma, minimizado. Professor Taliba, eu queria que o senhor, por favor, nos desse aqui uma radiografia para que depois pudéssemos analisar. Qual é hoje esta situação? Estamos migrando mais para o Estado? Ou do Estado para outros estados? Ou estamos migrando mais internamente, do município para outro município, para Fortaleza? Como é que estamos nessa situação? Você falou bem, é uma radiografia. O que nós temos é uma fotografia de 2010, elaborada pelo censo. Infelizmente, a informação divulgada ou levantada pelo IBGE, nós não temos um comparativo exatamente igual de 2000, que permitiria entender a dinâmica em toda a década. Mas a gente pode, mesmo assim, tirar algumas conclusões. Então, quando você contabiliza as pessoas residentes no município e que são naturais daquele município, nós temos aí na faixa de 76%. Ou seja, 24% das pessoas que moram em um determinado município, no estado do Ceará, eles são de outro município, pode ser um município vizinho. Quando você vai para o nível de estado, o número é bem mais acentuado, ou seja, no estado, no caso do estado do Ceará, 96%, por volta de 96%, 95% e alguma coisa, dos residentes no estado do Ceará, eles são naturais do estado do Ceará, ou seja, apenas 4, alguma coisa de residentes são de outro estado. Então, evidentemente, e é um número que quando a gente levantou... 95,16 são oriundos do próprio estado do Ceará, portanto... Que moram no estado. Que moram no estado, e só 4,84 exatamente são pessoas de outros estados. Dentro o número disso, exato. parece que há um contingente também de compulsoriedade de mobilidade. Vai exercer um emprego... Isso tem é que bem tomar posse em outro característico, lugar, né? professor, no Na- Distrito no- Federal. É. Distrito Federal, você pode olhar que é a unidade da federação com maior proporção, e é evidente que De sim, gente de fora. que vem de fora, né? Então, Na área militar, na área da polícia militar, tem muito Compreende-se que também, o Ceará não tenha uma presença expressiva de pessoas oriundas de outros estados, porque o Ceará não é um polo de atração econômica ou cultural. mas é interessante, O Distrito Federal tem 46, já que você mencionou, para o assinante não ficar sem a informação. O Distrito Federal, de toda a sua população, 46,11% são pessoas É o maior É o maior. da O maior praticamente índice. a metade. São pessoas oriundas de outros estados. O problema são os municípios, porque um índice de mobilidade geográfica tão baixo em relação aos municípios é surpreendente. Até porque esses 24% que são de fora do município, isso é uma média, mas quem são os municípios que têm uma proporção maior de pessoas vindas de outros municípios? Vai ter um desnível muito grande dessa média, vai ter dados discrepantes muito grandes. Essa média não é concentrada, os dados não são... As medidas de dispersão devem ser amplas. Então, tem município como Fortaleza, o Maracanaú, que é bem maior. o Horizonte, o Caucaia, que atrai muito mais. atrai muita gente. Então, deve ter município aí com uma porcentagem baixíssima de pessoas vindas de fora. Por isso que eu acho que a informação do estado do Ceará é a informação mais interessante, porque você está comparando agora... Agora, como Dentro entender dos- isso? Eu penso que isso tem relação, primeiro, com o fato de que os polos de atração estão desaparecendo. Quer dizer, já não há mais... As pessoas não se dirigem para um Eldorado. Não existem esses polos. E, por outro lado, o índice demográfico, eu acho que tem relação com isso também. Quer dizer, quem tinha 8, 10 filhos, facilmente mandava os filhos ganhar a vida fora, porque sabia que ali naquele municípiozinho, ele não ia ter como encaminhar 8, 10, 12 filhos. Mas hoje quem tem 2 filhos, como os dados demográficos estão mostrando, não se sente estimulado a se afastar de um ou dos dois. Os velhos vão ficar só se mandarem os filhos ganhar a vida fora, né? E tem a história da aposentadoria dos velhos, que os filhos ficam pendurados nelas e não saem do município para ficar nas costas dos velhos. Também tem Também isso. é isso. Mas só complementar o raciocínio
Marquinhos. Quando você olha os 10 estados com menor proporção de residentes não naturais, que é o caso, você vê que o primeiro, e aí não tem a ver com a dinâmica econômica do estado, mas deve até a ver com outros fatores, é o Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele tem por volta de 3,82% só. Ou seja, mas dos 10, 8 são estados nordestinos. Você tem o Rio Grande do Sul, a tabela 6, Arnaldo. Você tem o Rio Grande do Sul com 3,82 e depois você tem lá em quinto lugar Minas Gerais. O resto é tudo do O Rio Nordeste. Grande não é um polo de atração, porque se a gente olhar a fertilidade do Rio Grande, é estupidamente baixo. Está em torno de 1,5, 1,6 filhos por mulher. Então, para repor a mão de obra que vai ficando velha com a mão de obra jovem, quer dizer, o Rio Grande tem que contratar os seus. Ele não tem como haver espaço para quem vem de fora. E eles têm uma dinâmica demográfica assim, fechada há muito tempo. Eles fazem emigrar. Pois é, mas eu acho que o Rio Grande do Sul tem mais a ver também com questões culturais. A cultura é muito forte. Também. Não é? Então, é uma colonização outra europeia. colonização europeia. também- E você tem outra... O Sul, Entendeu? os 3 estados do Sul, eles têm um clima muito diferente do resto da federação. O nordestino estranha. Ainda ontem eu conversava com um cearense que mora no Paraná, e mora lá há 30 anos e ainda hoje achava que o clima lá é muito severo. Agora, o que também pode estar explicando esse resultado, no caso do estado de Ceará, infelizmente, como eu comecei a falar, você não tem informação do ano 2000. Mas eu acho que as oportunidades de emprego que estão aparecendo no estado, ou mesmo a possibilidade de você garantir os programas de transferências, você está atraindo novamente cearenses que estavam em outros estados, Estão voltando para o estado. Então, ao entrar no estado, eles passam a ser residentes naturais do estado. Então, essa média dos residentes naturais do Tem estado outra dimensão. tem outra dimensão. Então, E os dos Você outros estados que- estão ficando por lá mesmo. Se você lembrar, e todos nós aqui lembramos disso porque já, quer dizer, com exceção do professor Ataliba, nós já passamos dos 50. Se nós lembrarmos o que era o processo de imigração na década de 70 para São Paulo, e eu lembro muito bem disso, não sei como é que eu não fui nessa leva. Graças a Deus. Graças a Deus, pois é. E você imaginar, chegar hoje, 2011, 2012, com 96% da população do Ceará composta por cearenses, residentes, quer dizer, Exatamente, naturais, isso é um ganho extraordinário. Isso explica que esse Estado, com todos os problemas econômicos Mas e de desigualdade social que tem, mas esse Estado, Isso- quer dizer, ele deu uma condição, quer dizer, Exato, muito de vida. significativa para que as pessoas Isso- aqui esse- continuassem morando, senão teriam ido embora. Esse óbvio. índice elevado de população de residentes sendo naturais do estado tem a ver com o fato que não vêm naturais de outros estados para cá. Não é que não saiam daqui. Sim, E mas esse digo, dado eu acho que não é tão novo. Novo é a falta de mobilidade entre municípios. Mas o Ceará nunca foi um polo de atração. A não ser algumas pessoas do Piauí que vinham para cá, ou do Rio Grande do Norte, Estudar. e que já não vêm mais, porque lá tem universidades também e tal. Se fosse hoje, o nosso amigo Cândido Albuquerque não viria para cá. Estudaria lá mesmo, né? De outras pessoas. Então, eu penso que isso tem a ver com o ensino médio. mas Mas o que eu se eu penso- se eu volto à década de 70, Isso. e eu dei esse exemplo porque é a década de maior fluxo, né, migratório, você não observa hoje. Você aumenta a proporção de Você não, quem tá. você não tem hoje, quer dizer, Sim, se não entrar. você, O problema é quantos entram, vindo de fora. Porque se você tivesse saindo essas pessoas até hoje e não tivesse entrando essas outras pessoas, você teria hoje uma diminuição de população. É. E não é isso que se verifica. É. Quer dizer, então, Pois é, mas esse a dado percepção é que na década de 2000, com toda a expansão dos programas sociais, as maiores oportunidades de emprego criadas no próprio Estado, você está conseguindo proporcionalmente mais do que entra de outro Estado para ir repatriar cearenses. Eu acho que esse é um tema que precisa ser investigado. Ou deixar de atrair. Ou deixar de atrair. Mas se você está possibilitando repatriar cearenses pela própria dinâmica econômica, certamente você está atraindo Mas cearenses e não cearenses. Mas aí tem algum dado sobre egressos? de outros Não, estados? não tem. É exatamente no campo ainda E no aspecto dos municípios, professor Flávio Tariba, há
alguma o que discrepância, você- alguma distorção. Por que eu estou fazendo essa colocação? Porque se fala muito, sobretudo nos fóruns ambientalistas, hoje, se fala muito de um processo que é muito grave e não se pode negá-lo, ele existe, que é o fator da desertificação. Ora, se há desertificação, significa dizer que pessoas estão saindo, né? Estão indo para outros lugares. E tal. Por isso, está se desertificando certas áreas daquele município. E tal. Então, há algumas distorções em termos de municípios de migração. Existe um documento no IPES, o IPES Informe número 4, que ele mostra que você está diminuindo a população nas pequenas cidades do interior e aumentando proporcionalmente mais a população nas médias e grandes cidades. Ou seja, há um processo, parte por desertificação, mas parte pela tendência natural de urbanização. Então, as pessoas, e isso se coloca que os programas de transferência também contribuíram para esse movimento, porque as pessoas, ao receber recursos via transferência, as bolsas, Bolsa Família, outros tipos de benefícios, eles já preferem ficar logo na cidade, recebendo aquele recurso, já está perto do banco, onde vai sacar o dinheiro e vai gastar o seu recurso. Então, não tem assim, você não tem tantos incentivos ainda que se tinha. E a queda da fecundidade é maior na capital, né? E é maior na capital. Então, assim, há um aumento na proporção da população nos municípios médios e grandes no Estado. Né? Então, isso é um movimento importante nesse contexto. Por isso que você falou que você pegar a média, é verdade. Se você olhar a média, se você calcular o número de residentes naturais do município, certamente um pequeno município, muito pequeno, ele vai ter um número diferente, muito diferente do município grande, ou os polos. Os polos certamente vai ter uma proporção muito maior de pessoas de outros municípios. E isso favorece a economia, né? Tem um tamanho médio de cidade aí, entre 100 e 500 mil habitantes, que favorece muito mais a economia. Né? Eu fiz um giro agora... Em termos do Ceará, não, porque nenhuma cidade do Ceará tem essa população tem de 500 Juazeiro, mil. tem 500 mil? Mas não. acima de 100. Não, acima de Entre 100. 100 Juazeiro tem Sobral. 280 mil, Calcaia tem 200 e tantos mil também. Maracanaú. Mas estão surgindo várias cidades. Eu fiz um giro pelo interior do Nordeste agora em dezembro, janeiro, e eu fiquei surpreso com o novo padrão urbano da cidade do interior. Em qualquer cidade do interior, de porte médio, por exemplo, eu estive em Petrolina, Caruaru, Mossoró, Campina Grande, Arapiraca. Essas cidades você encontra shopping, você encontra franquias, onde você tem restaurantes iguais ao de qualquer metrópole internacional. Com os mesmos serviços, porque as franquias, os serviços são muito padronizados. Né? Então, eu acho que eu chamo de processo de burguerização. O fluxo. Burguerização, ou seja, quando você começa a receber franquias dessas lanchonetes de hambúrgueres, né? E aí entram todos não é só os eles. hambúrguer, não. Tem aí várias, você vê. A qualidade piora, mas a língua se padroniza. Aí você tem a nítida Você percepção. Você tem mais higiene, dessa... você tem um padrão Tudo em francês. diferente, né? Você encontra no interior, depois da refeição principal, sobremesa. É raro o restaurante bom de Fortaleza, raríssimo, acho que nenhum, tem sobremesa regional. É tudo petit gâteau, brownie. Agora, essas cidades Né? estão crescendo rapidamente. Mossoró, Campina Grande. Campina Grande eu tinha estado lá uns 15 anos antes, não reconhecia a cidade. Mossoró eu estive lá uns 10 anos antes, achei a cidade o dobro do que era. Arapiraca, Petrolina, essas cidades todas cresceram. A sinalização do Caruaru, trânsito. Garanhuns. A sinalização do trânsito Sobral é mais moderna Eu que acho que por isso é que a média deve ser, a dispersão em torno da média deve ser muito grande. Enquanto pequenos municípios, como o senador Pompeu está minguando, já teve 46 mil habitantes, agora tem 26 mil. Você citou só cidades do Nordeste, o que significa, como está acontecendo um processo de industrialização muito forte em todos os estados nordestinos, e sobretudo nessas cidades maiores, e as propagandas de televisão e os noticiários de rádio dão conta dessa repatriação de nordestinos que estavam no sul e sudeste do país, voltando à sua terra, explica, quer dizer, esse aumento nesse tamanho da cidade que você menciona. E esse movimento, ele tem reflexo na própria composição da evolução do PIB do Estado, porque você olha o setor de serviços, praticamente é 70%
o que explica a geração de riqueza. A indústria está lá por volta de 23% e o resto é setor agropecuário, que vem diminuindo a participação. Então, esse movimento migratório, o reflexo do lado da riqueza é exatamente o aumento no setor de serviços. Por isso que você olha as grandes cidades no estado do Ceará, principalmente, voltando para o Ceará, você vê que realmente você tem uma dinâmica muito grande. Professor Taliba, poderíamos dizer, então, a partir desse relatório que o IPES publicou na semana que passou, que nós temos um processo de estabilização do processo migratório em termos de estado do Ceará. A nossa migração está muito mais interna, de município para município, de zona rural para zona urbana, do que interestadual. Poderíamos afirmar isso, então? Eu não diria ainda estabilização. Nós temos um processo de volta. Há uma diminuição sensível, digamos assim. Né? Você não está saindo mais. O saldo líquido é voltando. Né? É superavitário, então. A Volta mais do que sai. Estado, a imigração para o Estado, pegando o saldo de quem sai e de quem entra, é positivo. Ou seja, você está voltando. Se transformarmos numa linguagem, quer dizer, do economês, a balança migratória, nesse instante, está superavitária. Você recebe mais do que exporta. E a composição que você recebe é maior ainda de naturais que nasceram no estado do Ceará, a proporção. Certo. Talvez isso tenda a acontecer também com Fortaleza. Eu noto que os nossos alunos estão saindo daqui fazendo concurso. Eu tenho ex-aluno ensinando na Federal do Piauí, no campus de Parnaíba, no campus de Picos, no campus de Floriano. Só dá cearense nesses novos campi das universidades aqui por fora. Tá certo. Eu vou fazer mais um intervalo para quando nós voltarmos. Aí eu quero colocar a questão da diminuição na fecundidade. Das 27, quer dizer, unidades federativas, o estado do Ceará foi aquele que mais diminuiu a taxa de fecundidade, quer dizer, no período fértil das mulheres. Vamos saber qual é essa proporção, quanto era, quanto é hoje, para nós podermos entender qual o reflexo disso no envelhecimento da nossa população, inclusive. Um instante só, não saia daí, que quando voltarmos vamos discutir este assunto. Estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Hoje, discutindo o novo perfil social dos cearenses a partir dos estudos realizados pelo Instituto de Pesquisas Econômicas do Estado do Ceará, IPES, fundado nos dados do IBGE, do censo de 2010. Conosco o professor Flávio Ataliba. Professor, eu estou aqui com o último relatório, que mostra a posição do estado do Ceará por número de filhos por mulher. Em 2000, a mulher cearense, em idade fértil, ela tinha até 2,56 filhos por mulher. Em 2010, isso caiu para 2,04, quer dizer, 2. Deixou de ter o que seria 2,5, em média, por mulher, e agora são 2. O que dá uma diminuição de 20 pontos percentuais, 20,48. Esta é a maior redução entre as 27 unidades, entre os 27 estados. A maior redução é do Ceará. Isso quer dizer que se nós projetarmos para os próximos 20 anos, nós vamos ter então uma população, quer dizer, do Ceará, a exemplo que está ocorrendo com a população brasileira em geral, um envelhecimento da população cearense por essa diminuição de fecundidade, não esquecendo, aqui eu abro um parênteses, de mostrar que historicamente sempre fomos, quer dizer, pessoas de famílias muito grandes, de números de filhos superiores a 6, 10, 12 filhos, quer dizer, e isso não remonta a muito tempo. Até a década de 70, nós tínhamos ainda esse número de família. Estamos, então, envelhecendo? É isto? Aí você Porque, segundo a ONU, para poder você manter, quer dizer,
a renovação Vegetativa, né? vegetativa das duas gerações. Reposição. A reposição, você teria que crescer a 2,1. 2,1. Ok. Nós estamos abaixo disso. E se você olhar os números em 2000 ou mesmo em 2010, mesmo com a forte redução no Ceará e também em alguns outros estados do Nordeste, a média do Nordeste é muito alta em relação às outras regiões do país. Então, proporcionalmente, as outras regiões, o Nordeste tem um número de filhos ainda maior. É a região mais alta. E isso tem diversos efeitos econômicos, sociais, a gente pode aprofundar. Um efeito importante, ou acho que pelo menos inicialmente poderia pensar, o que está motivando essa redução do número de filhos? Eu acho que um aspecto importante é o grau de instrução da mulher, que ao ela se qualificar, estudar, tem mais anos de estudo, Inteiro, assim. ela consegue planejar melhor, né, toda a sua maternidade. E isso também... E abala um pouco o objetivo anterior, né? Que era casar para ter filho, crescer É para uma casar mudança e ter cultural, filho. né? Ao entrar no mercado de trabalho e procurar primeiro ela ter toda uma segurança de renda, ela naturalmente adia... Né? Ainda há outro aspecto, que eu fui testemunha disso até anos atrás. Eu conheci aqui de perto uma empresa, e como essa empresa devia ter outras, que exigia da mulher que estivesse ingressando no seu quadro de empregados a assinatura de um documento em branco com data de pedido de dispensa do emprego, na hipótese de casar ou engravidar. São as distorções que Existe muito. das relações trabalhistas que ainda existem hoje. E aí você tem essa Porque explicação. a gravidez implica A ausência do trabalho e tal. E também a própria melhoria do sistema de saúde, os aspectos contraceptivos, que você tem aí uma maior divulgação e um maior esclarecimento. Disso. Bom, tem um dado que eu queria, então, abrir um E parênteses. isso é bem forte. Quer dizer, o que você chamou a atenção, Arnaldo, é que isso acontece em todo o Brasil, mas acontece com mais velocidade aqui no estado do Ceará. E me chamou a atenção esse dado, por isso eu trouxe para a discussão, e eu quero aqui abrir um parêntese para dizer uma coisa. Nós temos aí 10 anos de Bolsa Família. Assim que esse programa foi lançado, eu ouvi de gente tida e a vida como esclarecida, intelectual, aqui, que se colocava contra este programa, dizendo o seguinte, que este programa ia fazer com que as mulheres passassem, inclusive, a ter mais filhos, que era para poder ela ganhar mais Bolsa Família, porque já que o Bolsa Família está diretamente ligado ao número de filhos que essa mulher ou esse homem possa ter. Ora, se 11 anos depois de Bolsa Família, essa população diminuiu, e foi exatamente nessa década, de 2000 para 2011, é uma falácia essa crítica dos que diziam que as mulheres iam engravidar muito mais agora para poder receber mais Bolsa Família. Até Mas porque compare com os estados a Bolsa do Família Sul, não era para o nível dos ricos. né? Mas compare com os estados de maior renda, os estados do Sul, do Sudeste e mesmo do Centro-Oeste. Todos eles têm índice de fertilidade muito mais baixo, mas não é pouco não, é muito. Porque está diretamente ligado ao nível de esclarecimento e informação. E também das aos mulheres. programas sociais. Não tenha dúvida que tem esse efeito também. Embora seja um efeito mínimo, mas tem. Tem esse aspecto, certamente, e isso, como o Arnaldo colocou, isso desmistifica um pouco do efeito do Bolsa Família na fecundidade. Por quê? É tão claro isso, porque, veja bem, o que o Bolsa pode Família se ser, destina a me quem? permita- Só de atribuir. O Bolsa Família se destina a quem? Destina-se às pessoas pobres. As pessoas pobres têm os mais baixos índices de educação. Aí está mostrando que quanto maior o nível de informação e formação da mulher, menor o número de filhos. Então, se essa mulher pobre, analfabeta, miserável, não está correspondendo a isso, está muito claro que é uma falácia se fazer esse comparativo e essa crítica. Não, veja bem, essa vinculação entre escolaridade e fertilidade é tradicional, é clássica e é mundial, internacional, né? é mundial. Mas isso está mudando. Inclusive, as bolsistas de um programa da minha mulher, na favela do Papoco, não muito longe daqui, elas fazem visita domiciliar para fazer programa de saúde pública. E não encontram mais crianças na favela. Isso é um dado, não há mais essa vinculação. Quer dizer, a difusão das informações sobre meios contraceptivos,
o adiamento da nupcialidade, como o professor estava explicando muito bem, isso está chegando às camadas de baixa renda e baixa escolaridade. O programa Agora, Saúde da veja. Família, que leva, Agora, veja, que é um programa de esclarecimento. controle natural de natalidade, pelo esclarecimento, pela prevenção, pelo Planejamento familiar. Agora, planejamento o que familiar. se pode dizer é que essa contenção a uma queda ainda mais rápida, porque o Bolsa Família está sendo uma contenção a uma queda ainda mais rápida do índice de fecundidade, é que essa contenção seja bem-vinda, porque a nossa população vai já envelhecer demais. Mas negar que existe essa contenção não me parece que seja uma conclusão. Esse número, né, dessa redução expressiva, ela em parte, ela parece ser um bom resultado para a nossa sociedade, mas por outro lado também ela possa ter outras implicações. E certamente tem implicações na área fiscal, porque os programas previdenciários que se sustentam, né, na hipótese de transferência entre gerações de renda, ou seja, gerações de jovens contribuem para as gerações de velhos, de modo que quando essa geração de jovens chegar na idade de aposentadoria, outra geração vai contribuir para eles. Então, se há essa mudança vertiginosa na composição etária da população, e especificamente no estado do Ceará isso está sendo mais forte, você tem aí um problema de fluxo No futuro. Agora, de financiamento só da tem um Previdência, dado. que inclusive já está começando Já está hoje. Só tem um dado aí que me chama a atenção, é que os índices de fertilidade eram calculados sobre a população feminina com mais de 14 anos. Agora, a base é sobre a população com mais de 10 anos. Isso complica a comparabilidade. Porque Mas é porque há uma precocidade hoje das meninas, muito grande. As meninas estão menstruando hoje aos 10 anos e tem delas engravidando aos 11 e aos 12. Isso não se pode negar. Mas não se pode estabelecer comparabilidade. Sim, porque isso é real. Mas é real essa mudança. É real, mas não dá para comparar, mesmo assim, porque eu não sei, digamos, embora tenha a chamada maternidade, a gravidez na adolescência, eu não sei se o índice de gravidez na adolescência, nessa faixa de 10 a 14 anos, puxa para baixo ou puxa para cima essa média. Eu penso que ainda puxa para baixo. Tanto puxa para baixo que está Houve diminuindo. essa queda que ainda não seria tanto a queda, mas o alargamento da base de cálculo para uma população mais infantil. Mas está sendo comparado, Rui, com 2000. Então, eu estou usando a mesma referência. Mas 2000 já era maior de 10 já está anos. o mesmo número, por isso que está sendo colocado no documento. São os últimos 10 anos. Esse seu raciocínio é perfeito, caso a gente tenha voltado para 1990, 1980, porque aí a base de comparação... Tudo bem, se a base é a mesma... É distinto. Tá. Vamos então passar para o próximo assunto, que é o índice de divórcio. Né? Nós somos um país católico, um Estado católico e apostólico, e você tem também aí, professor Tariba, um aumento muito grande, quer dizer, de pessoas... A proporção, né? A proporção, Se você pegar a proporção de pessoas casadas no estado do Ceará em 2000, era 34%. Se você pega em 2010, baixa para 33%. Tem uma diminuição de 4,62%, o que é também uma baixa significativa em relação aos outros estados, quer dizer, da federação. O que é? Isso já faz parte dessa nova composição. No Ceará, a gente aprende muito assim, quando o sujeito não é casado, né, se dizia muito, o sujeito era amancebado. Né? A mancebia faz parte da cultura, né, do cearense, do nordestino. Hoje nós temos, quer dizer, a chamada união estável. Né? Há um novo conceito. É constitucional, né? Há um novo conceito, exatamente. Mas que na prática é exatamente isto, quando se queria condenar alguém de uma relação que não era casado e, portanto, que não era aceito. Era assim que se chamava. Hoje não, hoje criou-se juridicamente a união estável e, portanto, mudou o conceito, a percepção. E nós temos aí a perspectiva, em uma década apenas, uma mudança muito forte. E isso é um reflexo de mudanças sociais e culturais importantes na sociedade cearense. Né? Isso precisa ser entendido aí pelos sociólogos, às vezes os economistas procuram entender mais coisas que eles são capazes de entender, mas tem uma base sociológica muito forte e cultural nesse movimento social no estado do Ceará. E a influência da comunicação, né? A influência da comunicação, acho que precisa ser entendido. Eu não me arrisco aqui a ter um prognóstico porque realmente nós temos aí esses movimentos. Né? Eu acredito que, em parte, aí você pode imaginar
que o fato das pessoas também terem mais acesso a emprego, a renda, torna essas pessoas mais independentes. Aí sem falar, Então elas não procuram um casamento, como muitas vezes não se tinha sei no se passado. crescimento, mas no aparecimento mais notório, não diria nem notável, notório, do homossexualismo. De pessoas que descasam, não querem mais ficar casadas e vão para o mesmo sexo. Assume outra relação. Assume outra relação. É. E hoje, embora continue o preconceito, até deles mesmo, muitas vezes, Já que estamos na visão Mas sociológica que o Ataliba colocou, a ameaça de ser crime, se falar mal ou se criticar, já baixa um pouco a expressão bem clara do preconceito. o professor Ataliba colocou o fenômeno, e esse é um fenômeno sociológico mesmo. Ele tem reflexos econômicos, obviamente que tem. Não é à toa que hoje você tem segmentos hoje de comércio, de consumo, em vários aspectos, no turismo, no consumo, em vários outros setores, especificamente para cada grupo da sociedade. Mas se você pega hoje, por exemplo, nas relações heterossexuais, você tem hoje o que se conhece sociologicamente como as chamadas famílias compostas. São duas pessoas que já tiveram outras relações no passado e têm filhos e juntam esses filhos com essas duas pessoas e que geram uma terceira. Né? Daqui a pouco você vai ter também... Está crescendo. É aquela história, os meus, os teus, os teus e os nossos. Já você vai ter as famílias compostas também nas relações homossexuais, tanto masculinas quanto femininas, na medida em que já são vários os casos pelo Brasil de casais homossexuais que não só tiveram o direito de adoção, quer dizer, de filhos, mas até o direito da fecundação. Na semana que passou, a gente viu fecundação in vitro de Estados mulheres Unidos estão aprovando quase de homens. todo dia leis. Quer dizer, esse é um fenômeno sociológico da sociedade moderna. Já vem aquelas outras coisas. Esse é um fenômeno sociológico da sociedade moderna. Incesto e tal. Então, não se pode fugir. Eu acho que o professor colocou muito bem. Tem o lado sociológico. Deixou de haver um estigma para quem vive consensualmente, coabita consensualmente. E também tem um aspecto jurídico que o mestre aqui sabe explicar muito bem, o mestre Roberto. É que os direitos que a união consensual proporciona são os mesmos ou até mais amplos em determinadas circunstâncias do que o casamento formal. Isso desmotivou o casamento. Pois não, professor Ataliba. E se você fizer, Arnaldo, referência à tabela que traz a proporção de casamento civil, somente casamento civil e religioso, somente tabela 10, somente casamento civil, somente casamento religioso e a união consensual, você olha aí na página 10, na tabela 10, tabela 10. Você vê aí que em 2000 você tinha 46,2% da população que era casado, civil e religioso. Em 2010 você tem só 37%. Reduziu-se para 37% essa proporção. E em contrapartida... Redução de 19% essa variação. Em contrapartida, você, na união consensual, que era apenas 25% no ano 2000, ela passa para 35,6%. Exatamente. Quase no mesmo nível. Inversa. Eu acho que o que saiu de um acrescentou no outro, praticamente. Não sei se tem um dado inversamente proporcional. O tempo entre o primeiro e o segundo casamento, das pessoas que casam sucessivas vezes, está aumentando. A média. As pessoas estão passando mais tempo para casar de novo. Isso também é um dado. As pessoas estão mais autônomas. Estão ficando mais inteligentes. Está mais fácil morar só. As pessoas dependem menos do casamento. Você compra tudo feito ou semi-pronto. A vida moderna tratou de criar as condições para essas novas relações, para esse novo tipo Esse material é muito rico. Suscita tanto debate que a gente... Muita discussão. Fica se atropelando. Eu quero, professor Ataliba, desculpe. Eu quero aqui, ao final do programa, felicitá-lo pela iniciativa de fazer, digamos, de traçar esse novo perfil social da população cearense, que é, sem dúvida alguma, uma contribuição muito grande, não só para a academia, mas como para o próprio governo, na formulação de suas políticas públicas a partir de agora. Porque a gente conhecer... Era bom que se divulgasse aqui não é conhecer apenas... para o povo. Aqui não é conhecer apenas quem somos, é como somos, como vivemos. Isso é fundamental. Porque o desenho de políticas no governo, e o governo tem essa preocupação no governo do Estado, nas suas diversas secretarias ou órgãos, muitas vezes são baseadas em informações que você tinha no passado. Mas como há uma mudança significativa e veloz
da composição social e tal. Então você necessita repensar as ações. E com essas colocações, finalizamos mais uma edição do programa Visão Política pela FGF-TV, canal Universitário 14 da NET e Rede Pública de Televisão Cearense. Agradecendo em especial a você, assinante, que esteve conosco mais uma vez, e ao nosso convidado, o professor Flávio Taliba, presidente do IPES, e aos professores debatedores Roberto Martins Rodrigues e Rui Martinho Rodrigues. A todos, um convite para um próximo programa. Até lá.